Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Aqui é a professora Carol Bicalho e hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise sobre o quinhentismo, né? Lembrando que quinhentismo é um movimento que aconteceu aqui no Brasil, que tem esse nome de quinhentismo por ter acontecido em 1500 com a chegada dos portugueses aqui em terras brasileiras, né? É um movimento documental e histórico. Dentro dele nós temos a literatura de informação e a literatura de catequese e ele diz respeito, né, sobre a dominação portuguesa do território brasileiro e a dominação em todos os aspectos, aspectos físicos, de quando Portugal chega aqui, vai buscar ouro, prata, né, e elementos aí que possam enriquecer a coroa portuguesa, a dominação em termos culturais e religiosos, porque, como eu já disse com vocês, nós temos os povos originários daqui do Brasil e eles acabam sendo obrigados, né, a exercerem a fé cristã, e isso é feito a partir da literatura que tem a ver com a catequese dos indígenas, dos povos originários brasileiros. Tranquilo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, sim, e além disso, nós temos a literatura de informação, que ela vai servir aí, né, como um documento desses primeiros momentos da chegada dessa civilização portuguesa aqui em terras brasileiras. E hoje a gente vai ver alguns exemplos e analisar isso. Tranquilo? Bom, coloquei aí uma perguntinha para vocês. Uma imagem muito comum para descrever o quinhentismo é essa imagem que eu coloquei. Qual representação na figura abaixo, né? É uma representação do quinhentismo. E quais são os símbolos que essa imagem carrega? Nós temos um altar com símbolos, né, cristãos, inclusive ali tem um crucifixo, que é um símbolo do cristianismo, sobretudo do catolicismo. Nós temos um altar, que também é símbolo, né, da fé cristã. Pessoas ajoelhadas, que também diz respeito aí a esse culto, né, a Deus. E, em contrapartida, nós temos um indígena de pé, de braços cruzados, encarando essa cena, né? Nós conseguimos ver ali que tem pessoas que são do clero pelas vestimentas. Ao fundo, nós temos mais dois índios que parecem ignorar esse rito cristão que está acontecendo, e esse índio encarando isso é, sem se render, né, a essa ritualística aí comum aos europeus. Então, essa imagem ela é um símbolo do que seria o quinhentismo em relação aos indígenas aqui no Brasil. Bom, então vamos lá. Eu falei com vocês a respeito do conceito do bom selvagem. O Rousseau, um filósofo ocidental, ele vai descrever o bom selvagem como um ser que é naturalmente neutro. Ele não é nem bom nem mal, mas ele goza ali do que a natureza tem, e ele pode se corromper caso, né, ele seja exposto aos homens que já foram corrompidos. E aí a gente tem uma representação de um índio, de um indígena, caçando, né, pescando em meio à natureza. E essa imagem é interessante, né, porque ela representaria o bom selvagem. Porque o ato de caçar, né, é tido como uma coisa ainda não tão evoluída, e esse homem aí sendo provido, né, pegando da natureza o que é necessário para ele, usando uma arma inclusive para isso, e não usando uma arma para guerrear.
Isso é interessante da gente pensar. Bom, e aí eu trouxe uma definição aqui do Jean-Jacques Rousseau, que é esse filósofo que vai falar sobre o que é o bom selvagem. E essa filosofia, gente, esse conceito, ele vai se aplicar aqui no Brasil durante muito tempo. Até o romantismo, a fase indianista romântica, nós temos essa concepção brasileira a respeito dos povos indígenas. E nós já sabemos hoje, né, com vários estudos, e não só estudos, mas a partir da escuta indígena, que esse mito, né, do bom selvagem, ele não cabe e nem nunca coube a população indígena. Mas vamos ler aí o que o Rousseau fala a respeito do bom selvagem. Abre aspas, porque isso daqui é uma citação direta, é exatamente o que o Rousseau falou, e alguns trechos, né, que foram interrompidos, aí vocês conseguem observar pelas reticências. Vamos lá. Os homens nesse estado de natureza, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes. Não vamos, sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter a menor ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus justamente por não saberem o que é serem bons, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem de proceder mal. Bom, nós já sabemos que esse mito do bom selvagem ele não se aplica, mas é interessante em termos documentais a gente analisar um pouquinho aí, né? Quando ele fala de Hobbes, que também é um filósofo, Hobbes ele fala, né, que o homem é o lobo do homem, o homem é naturalmente mau, e o Rousseau ele vai dar o contraponto disso, falando aí que o homem não é naturalmente mau nem naturalmente bom. Se ele não é exposto aos vícios ou à moralidade, né, às virtudes, ele não vai desenvolver, né, nem os bens, nem os malefícios aí do que é ser humano. Então, quando a gente vai entender, por exemplo, o padre José de Anchieta, né, com a sua literatura, que vai catequizar, que busca catequizar os índios, ele está trazendo a moralidade e as virtudes do cristianismo a esses bons selvagens. É como se não coubesse a eles a salvação e nem o inferno também, já que eles não têm conhecimento do que seria certo e errado. Porém, gente, né, eu já falei isso com vocês, isso não se aplica. Nós sabemos que os povos originários brasileiros e de outros lugares também, eles têm sua própria moralidade, eles constroem dentro das suas culturas e das suas crenças o que é certo e o que é errado. A diferença é que, enquanto europeus, brancos, dominantes, eles acreditavam, né, os portugueses, que era válido a moralidade unicamente deles, né? E quando eles negam que os indígenas eles tinham crenças, que eles tinham construído o certo e o errado, né, o bom e o ruim, dentro das concepções sociais, culturais e da religiosidade deles, eles acham, os portugueses acham, que eles têm que instaurar uma moralidade ali, porque eles não são pessoas, né, com condições de servirem ao bem ou ao mal. E isso é feito de uma maneira muito violenta, inclusive falei na última aula, os teatros, né, do José de Anchieta ali, colocando o lugar do indígena com as suas crenças, seus mitos fundadores, e, comparando eles ao demônio, né, da Igreja Católica, e impondo essa fé salvadora, que seria a fé cristã europeia. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a literatura de informação, que é a literatura que eu acho mais rica nesse momento,
e eu gosto muito, e hoje eu vou me debruçar aqui a ler com vocês alguns trechos dessa literatura. É uma literatura preocupada em ter uma estética, sim, né? Afinal, ela usa de figuras de linguagem, de recursos que cabem ao texto literário, mas ela está mais preocupada em informar, né? E aqui no Brasil, obviamente, que isso foi feito, afinal, quando a esquadra chega aqui, né, quando os navios portugueses chegam, a coroa portuguesa estava aguardando por notícias. Então, essa literatura de informação, ela foi feita nesse sentido, de informar a coroa portuguesa as novas descobertas, por assim dizer, de Portugal. Então, vamos lá. As características da linguagem. Tem uma visão do colonizador dominante, obviamente, inclusive a língua que é feita, a literatura de informação, é a língua portuguesa, né? Já que as línguas indígenas, elas são descartadas aqui, nessa época. É uma literatura sobre o Brasil para os europeus. Então, é como se eu falasse sobre um país, sobre os povos que aqui viviam, eu criasse uma literatura feita aqui no Brasil, sobre o Brasil, porém não para os brasileiros, e sim para os europeus. E aí a gente começa a se questionar bastante sobre identidade de literatura brasileira, o quinhentismo ele não é considerado uma literatura brasileira por ser uma literatura feita por europeus e para europeus. A temática do colonizado sempre é caminho da identidade, então é como se os colonizados, né, os indígenas, fosse ofertado a eles uma possibilidade deles serem pessoas, deles serem gente diante de uma nova identidade. É uma prosa informativa, descritiva, né? A gente não está falando aqui ainda de versos, né, de poemas, mas sim de prosa, que vai estar muito preocupada em descrever com detalhes, né, informando aí todas as belezas e todas as imperfeições das terras brasileiras. É uma crônica histórica ou da literatura de expansionismo e da dominação portuguesa, afinal, né, é uma escrita que tem a ver com o período histórico. O índio como personagem principal é uma versão idílica versus uma versão primitiva. O índio como personagem principal, gente, é porque assim que os portugueses chegam aqui, eles vão descrever essas terras e como eles são recebidos, né, desde o início pelos povos originários, o índio vai ser, para além da paisagem e das belezas, aqui o índio como o personagem principal. E a versão idílica é essa versão paradisíaca que os portugueses criam a respeito do Brasil, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, versus essa versão primitiva que diz respeito ao comportamento dos índios, né? A essa falta de identidade indígena que os portugueses, enquanto salvadores, decidem submeter os indígenas a essa salvação proposta pela Europa. Tranquilo? Então vamos lá. Já deixo uma dica de leitura, vou deixar no roteiro também, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma obra, a primeira obra escrita em solo brasileiro, né? A gente não fala que é uma literatura brasileira, mas é a primeira coisa escrita em solo brasileiro. Já falei com vocês que os povos originários daqui do Brasil, eles não tinham desenvolvido a escrita, então toda a cultura, histórias e mitos e religiosidade eram passadas de forma oral, ok? Não que elas não existissem, muito pelo contrário. Existe uma riqueza literária dentro da oralidade, né? Hoje já mudou porque a gente já tem esses registros escritos, que é gigantesca em relação aos povos indígenas brasileiros. Mas a primeira obra escrita em solo brasileiro foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, ele que foi o responsável por documentar a viagem
que foi feita de Portugal, deveria ser feita de Portugal às Índias, e aí os portugueses acabam tropeçando aqui no Brasil, né? E declaram aí que descobriram essa terra que já tinha donos, né? Bom, então o que eu fiz, gente? Eu resolvi selecionar alguns trechos da carta, e eu já falei com vocês que eu recomendo demais a leitura. É uma leitura que vai enriquecer não só a questão literária, mas a questão histórica, de identidade mesmo, né? Nós brasileiros, como que nós somos e como que nós nos enxergamos enquanto um povo, qual que é a nossa identidade nacional. Então eu recomendo super a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um livro bem fininho, bem legal, caiu já no vestibular, então é uma obra que costuma aparecer aí em alguns vestibulares importantes do país, tá? Então eu destaquei algumas partes e eu vou lendo e a gente vai comentando. Bom, vamos começar. Eu tirei essas primeiras partes bem do início e aí eu vou ler, eu paro um pouquinho e a gente interpreta. Começa, esse é um trecho inicial da carta do Pero Vaz. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia por certo que para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Bom, isso daqui é o Pero Vaz, né? Falando diretamente à coroa portuguesa, né? O rei de Portugal. Inclusive, ele já começa com o vocativo senhor, né? E o Pero Vaz era o capitão-mor da frota. E ele basicamente está falando o seguinte, ó. Vossa Alteza, eu vou escrever o que eu vejo. Aqui, eu venho simplesmente informar, né? Mas a gente sabe que o Pero Vaz ele teve um cuidado literário na hora de escrever essa carta. Então, por mais que ele diga aqui que ele quer simplesmente informar e descrever, a gente consegue perceber um cuidado literário com a escolha das palavras, as figuras, né? Algumas comparações aí. Continuando. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Bom, gente, essa é a primeira visão que se tem do Brasil a partir dos olhos portugueses, né? Os navios menores chegando à praia e ali, segundo eles, né, andavam pela praia 7 ou 8 pessoas, né, que já eram originárias aqui dessa terra. E aí ele vai se debruçar a descrevê-los. Olha só. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Bom, então a primeira visão aí, né, dos povos indígenas que se tem é uma etnia que usa, vocês já devem ter visto isso, um acessório que é feito de ossos, que é colocado no lábio inferior, que tem que representa, né, questões ligadas à crença dessa etnia, e esses são os primeiros vistos.
e eles ficam, né, um pouco, eles tentam, o Pero Vaz de Caminha tenta descrever o que seria essa primeira imagem aí dos povos indígenas. Lembrando que quando ele fala que eles não estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, eles andam nus, né? Isso já tem impresso nessa fala do Pero Vaz uma moralidade cristã da vergonha, né? De você se cobrir e de isso ser o correto moralmente. Então, a partir daí já se começa a pensar os povos indígenas aqui como bons selvagens. Eles ainda não têm nem o bem nem o mal e por isso eles não têm essa vergonha. Tranquilo? Vamos continuar. Aqui é um trecho falando sobre o capitão, né, que o capitão mostra para os indígenas. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Gente, olha só, então o capitão ele está levando um papagaio com ele, né? E aí os indígenas apontam para a floresta e eles entendem que existe esse tipo de animal aqui no Brasil. Mostram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como que espantados. Bom, gente, então pasmem aí, né? Aqui no Brasil não tinha nem carneiro, nem galinha. Tanto que quando é apresentado para os indígenas um carneiro, eles não fazem caso, né? Eles não se interessam. E quando é mostrado uma galinha, eles têm medo, eles se espantam. Continuando. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo. E se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada, não beberam, mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Bom, então aqui é a primeira tentativa, né? Que os portugueses têm de oferecer e mostrar as coisas que eles haviam trazido. Então a comida não agradou aos indígenas, né? Mesmo porque nós sabemos aí que os povos indígenas eles têm uma dieta relacionada à natureza e relacionada ao espaço que eles ocupam. Sobre o vinho, né? Eles não aceitaram a bebida alcoólica, não agradaram-se em relação a isso, e a água que foi trazida por eles também eles não aceitaram, né? Então esse primeiro momento aí dessa oferta portuguesa, ela não é muito bem-vinda, ok? Bom, continuando. Aos domingos de Pascoela pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Assim, aqui vai ser, gente, um pedaço já é mais para o final, que o Pero Vaz ele vai informar, né, descrever uma celebração católica que iria acontecer no monte, né? Então vamos lá. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com quem saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Então aqui é a primeiro documento histórico, né, que vai falar sobre a celebração cristã que existiu aqui para que os índios assistissem. Tranquilo? Bom, e aí para fechar, gente, eu já fui mais para o final lá da carta, vamos analisar dois trechos. Até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si
é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Bom, esse trecho aqui é extremamente importante, porque nessa informação, né, que o Pero Vaz ele quer levar para a coroa portuguesa, ele vai falar sobre a coisa que de fato interessava, que era a expansão de Portugal, né? E ali você buscar riquezas e expandir o seu próprio território. Então, inicialmente, eles não acharam ouro nem prata, né, e nenhum metal. E aí ele vai falar bem sobre a terra, né? Que tem bons ares, que o clima é bom, que tem muitas águas, né? Quando ele fala águas aqui são águas doces, tá, gente? Assim como o Brasil até hoje é muito reconhecido por isso e que nós somos aí. No nosso país existem fontes grandes de água potável, né? De água doce. Só que aí o Camille ele fala o seguinte, ó, porém, apesar disso tudo, né? De todas essas belezas, o melhor fruto que poderia ser feito por Portugal aqui seria salvar os índios, jogando a semente, né, do cristianismo aqui. Então tem a ver o quê? Com uma literatura que nós vamos ver, eu já falei sobre ela, que é a literatura de catequese, que é a literatura feita para converter os índios, que eram tidos como pagãos, né, em cristãos. Então vamos lá. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vós tudo dizer me fez assim, por pelo miúdo. Aqui, gente, é o Pero Vaz sendo bem poético, né? Falando sobre como ele queria descrever a terra, né? E que se ele se alongou, é porque a terra pede isso, né? Era uma terra cheia de coisas aí. Então a gente consegue perceber que ele tem um cuidado não só de descrever a terra, né? Mas ele tem um cuidado literário, ele tem um cuidado com como ele vai dizer, né? E o como dizer faz parte da literatura. O que dizer faz parte dos textos não literários. Então aqui ele vai juntar os dois. Então ele faz um texto que deveria ser unicamente informativo e acaba fazendo um texto aí também literário. Tranquilo? Beleza? Bom, então, dando continuidade aí, já falei com vocês do padre José de Anchieta. Ele é um padre que vai fazer os sermões, né? Para que exista aí um movimento de catequese em relação aos índios. Então, ele vai ter ali o seu ápice, né, na nossa colonização, no início da colonização brasileira. Está ali no século XVI, no início da colonização, né, de Portugal em relação ao Brasil. Ele traz uma questão religiosa e da nova cultura, essa nova cultura que deveria ser imposta aqui no Brasil. Ele escreve peças jesuítas, e o padre José de Anchieta, de 1553 até chegada, né? Ele chega aqui no Brasil depois já do que eles esbarram por aqui, né? 1561, Auto da Pregação Universal. Então ele vai fazer um auto que vocês já sabem, inclusive vocês leram o auto, né, da Barca do Inferno, que é um teatro. E ele escreve também o Auto de São Lourenço, que na última aula eu li um trecho para vocês, que é aquele auto, aquele teatro, que eles colocam o bem contra o mal. O bem são 3 salvadores cristãos, né, 3 santos, e o mal vai ser uma representação de uma figura indígena, né, e o seu ajudante, que são tidos como diabos,
né, como se fossem representações dos demônios da igreja. Lembrando que esses 3 salvadores, né, que aparecem no Alto de São Lourenço, eles falam em português, enquanto os 2 demônios falam em tupi-guarani, que é a língua dos indígenas, né, a maior, na verdade, porque existiam mais de 400 línguas aqui no Brasil. Bom, voltando aqui um pouquinho, vocês estão vendo essa representação do padre de Anchieta? Ele com a Bíblia, né, com as indumentárias aí do catolicismo e com uma varinha na mão em uma praia. Isso é muito importante, por quê? Como que o padre de Anchieta, ele fazia a literatura dele de catequese, né? Ele escrevia, e eu trouxe essa representação para vocês, nas praias, os sermões misturados com trechos da Bíblia, e claro que ele trazia mais aspectos internos aí, né? Ele acrescentava coisas que achava que ia chegar de uma forma interessante até os índios. Então essa representação de vários escritos nas areias aí, né, das terras brasileiras, era o padre José de Anchieta que fazia, para que os índios aprendessem a ler em português e junto da leitura eles já fossem catequizados. Tranquilo? Bom, eu li uma parte do Alto para vocês, né? E ao longo aí das aulas eu vou falar mais um pouquinho sobre o José de Anchieta, porque ele é muito importante. E aí lá no Barroco, gente, mais para frente na história da literatura brasileira, a gente vai ter um outro padre muito importante também, que vai fazer o sermão da 60ª, e a gente vai estudar. Os padres, né, essa questão religiosa aqui no Brasil, católica, ela é muito importante para a construção da nossa cultura, né? Afinal, são os portugueses que trazem aí a escrita para a nossa terra e colocam o português como a língua oficial do Brasil, né? Então, essa questão da igreja é muito forte dentro da nossa formação cultural, ok? Olha só, gente, eu já falei isso com vocês e eu acho sempre importante reforçar, né? A literatura indígena, ela já existia antes de 1500. Antes dos portugueses chegarem aqui com registros, né? E começarem a registrar as terras brasileiras e os povos originários, os indígenas, eles já tinham literatura própria, eles já tinham mitos fundadores, eles já tinham a moralidade deles em relação ao bem e o mal. Então, esse mito do bom selvagem, ele definitivamente não se aplica, porque aqui já existiam diversas culturas e moralidade e realidade. Tranquilo? E aí, gente, já falei com vocês também que existem vários autores indígenas que nos contam sobre isso. E aí tem 2 livros que eu gosto, que eu acho muito interessantes. Um se chama A Queda do Céu, do Davi Kopenauá, que ele vai explicar um pouco aí sobre as questões indígenas. E tem uma outra também, um outro livro também, que esse eu recomendo profundamente, que é de um cara que eu admiro muito, que é o Ailton Krenak, que inclusive quem gosta aí de se informar, né, tá no meio um pouquinho aí de entender a política e tudo, já deve ter visto o Krenak fazendo algumas entrevistas, e ele é um indígena extremamente importante para relatar e para lutar aí em relação às causas indígenas. E tem um livro dele que é muito bom, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu super recomendo, caso vocês tenham curiosidade de saberem um pouquinho mais sobre esse universo. E obviamente que existem vários escritores indígenas que também escrevem em línguas indígenas, escrevem em português, que ajudam aí, né, a retomar essa cultura, que é uma cultura original desse espaço, né, brasileiro. Ok? Gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema, afinal, é o início
de uma identidade, né, que começa a se formar aqui no Brasil, e a gente começa a entender um pouquinho do nosso aspecto cultural, como que ele se forma aqui no Brasil. E o quientismo, gente, ele vai ser extremamente importante para a gente começar a entender outras escolas literárias, por exemplo, o barroco, tá? O simbolismo. Então, espero que vocês aí estejam conseguindo acompanhar e curtindo um pouquinho sobre como que nossa história começa, né? Essa história, ela começa a ser contada a partir de 1500, mas a gente tem uma história anterior a essa história contada pelos nossos colonizadores. Isso é muito importante a gente saber. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!